What's up guys, how are you? Welcome to this video. Today we will be learning about the past continuous versus the past simple. As homework, I had asked you to do exercise number 4 from page 355. You had to give short answers according to the text. Todas respostas curtas. Letter A. Was Doyle interested in reading Sir Walter Scott and Edgar Allan Poe? Yes, he was. Ele era interessado nesses dois autores. Letter B. Did he have many patients? Ele tinha muitos pacientes? No, he didn't. Por isso que ele tinha tempo para escrever. Letter C. Did he write only detective stories? No, he didn't. Não só histórias de detetive. Letter D. Did he write about the Boer War and the First World War? Yes, he did. Escreveu sobre as duas guerras. Então agora nós vamos na página 355 ver aqui os usos de past continuous e past simple. Temos aqui um exemplo retirado do texto da aula anterior. Arthur Conan Doyle was taking care of his garden when he died of a heart attack. Observe that one action was in progress when another happened. Uma ação estava em progresso quando a outra interrompeu. Então, qual era a ação que estava em progresso? Essa aqui, ó. Ele estava cuidando do jardim dele. When he died of heart attack. Quando esta ação aqui, ele morreu de ataque cardíaco, interrompeu a primeira ação. Both tenses are used in one sentence. Os dois tempos verbais foram usados na mesma frase. Então, ó, outro exemplo aqui. We were having breakfast when the telephone rang. Nós estávamos tomando café, era a ação que estava em progresso, quando outra interrompeu. When the telephone rang. Quando o telefone tocou. Então, esta primeira ação era o que estava acontecendo e a segunda interrompeu. The action in the past simple interrupts the action in the past continuous. Study the following charts to review the tenses. Então, vocês vão ver aqui uma tabelazinha que vai ajudar vocês a recordar o uso das duas estruturas. Então, the simple past. Quando que nós usamos o simple past? To talk about a complete action in the past. Uma ação completa que começou e terminou lá no passado. Já o past continuous is used to talk about an action that was in progress at a specific time in the past. Para falar de uma ação que estava em progresso em um momento específico do passado. Agora, aqui, ó, past simple e past continuous in affirmative sentences. As formas. Simple past ou past simple. Para verbos regulares, eu vou ter lá sujeito, a forma base do verbo terminando em ed. Se o meu verbo for irregular, aqueles que vocês mudam a escrita, vocês vão ter lá o sujeito e quando vocês têm uma tabela, a tabela que vocês têm no livro de vocês, dos verbos regulares, é a segunda coluna, a coluna do meio, como os verbos no simple past, a maneira como esse verbo é escrito na segunda coluna. Já no past continuous, a forma dele vai ser sujeito, verbo to be, was ou were, e um verbo terminando em ing. Frases negativas, eu tenho lá present ou past simple, sujeito, didn't para todo mundo, para I, para he, para she, para it, para we, para they. E o verbo na forma base. Não muda a escrita do verbo se aparecer did ou didn't. Já no past continuous vai ter sujeito, verbo to be na negativa, wasn't ou weren't. E aí um verbo terminando em ing. Perguntas, eu começo no past simple por did, sujeito, e o verbo na forma base sem alteração, sem ed. No past continuous eu vou jogar o verbo to be no passado para o começo, was ou were. Aí o meu sujeito e um verbo terminando com ing.
ok? Usamos aqui, ó, when to introduce the past simple actions. Quando nós estamos falando, então, uma ação estava em progresso e aí outra interrompeu. Para eu introduzir no meu contexto aqui, na minha história, a frase que interrompeu, eu uso when. Então, ó, I was waiting for the bus when you drove past me. Eu estava esperando pelo ônibus, a ação que estava em progresso. O when introduz, apresenta a ação que interrompeu a outra que estava em progresso. Já while is used to introduce another past continuous action. While é usado então para introduzir uma ação que estava acontecendo em algum determinado momento no passado. Por exemplo, while I was waiting for the bus, you drove past me. Enquanto eu estava esperando pelo ônibus, você passou por mim. Ok? Então, o when vai vir sempre depois do when. Eu vou ter a frase no simple past. Sempre depois do while, eu vou ter uma frase no past continuous. To learn a bit more, take a look here. Know the difference in meaning between the sentences. Tem diferença de significado em algumas frases. Olha o exemplo aqui. When I looked across the street, Alex was waving at me. Quando eu olhei do outro lado da rua, o Alex estava acenando para mim. Então, a primeira frase no simple past, a segunda no past continuous. Segundo exemplo, when I looked across the street, Alex waved at me. Aqui são duas ações, aconteceram uma depois da outra. Primeiro eu olhei, depois o Alex acenou para mim. Então as duas frases aqui, uma na sequência da outra, as duas no simple past. Aqui, esta ação já estava acontecendo quando esta aqui aconteceu, ok? Então, uma estava em progresso, daí aconteceu a outra. No segundo exemplo, as duas aconteceram uma na sequência da outra. Ok? So, let's take a look here at the activities. Algumas atividades para vocês, quero que vocês façam o exercício número 1. Choose the past simple or the past continuous for each situation. Vocês vão ter lá A ou B. Qual das opções completam as frases? Leiam, vejam o contexto da frase e aí decidam se A ou B completam cada uma delas. We can check this in a second. So number 1, I was watching TV while my boyfriend used or was using the computer. Como eu tenho while, a gente viu que sempre depois do while eu vou ter uma frase no past continuous. Então, was using. Was using. Letter B. Number 2, I was walking down the streets when I saw or was seeing. When I saw you. Quando eu te vi. Number 3, Sarah in Madrid for 2 years. Now she lives in France. Lived or was living? Ela estava morando ou ela morou em Madrid? Ou por 2 anos. She lived, é uma ação que começou e terminou no passado. Então ela morou, não mora mais. Ela mora agora na França. Sarah in Madrid for 2 years when she got married. E agora, a Sarah morou ou estava morando em Madrid quando ela se casou? É a ação que foi interrompida pelo fato de ela ter se casado. Então, neste exemplo aqui, she was living. Ela estava morando em Madrid. Number 3. It was a sunny day yesterday, so we to the beach. We drove or we were driving. Nós dirigimos, nós viajamos, nós fomos de carro até a praia. Number 6. Their favorite TV program when there was a blackout. Uma ação em progresso interrompida por outra. A ação que estava em progresso, eu uso simple ou past continuous para completá-la. Então, they were watching TV, their favorite TV program when there was a blackout. Okay, let's see what we can do now. We can do now exercise number 2.
from page, the same page, oh, actually it's page 357, página 357. Write sentences using the words given and the past simple or the past continuous. Usando as palavras aqui, vocês vão usar simple past ou past continuous, ou talvez as duas coisas na mesma frase, ok? Vocês têm lá então, quantas frases? Let me see. You had 4 sentences. Então, a sequência das palavras é essa, é só decidir se é simple past or past continuous. Do this and then we can check in a moment. So we had here letter A, Grace waits for the taxi when she see the accident. You can say that Grace was waiting for the taxi or for her taxi when she saw the accident. Ela estava esperando pelo táxi quando ela viu o acidente. Letter B, while Edward cooked, he cut himself. You can say while Edward was cooking, he cut himself. Tem que ter vírgula aqui. He cut himself. Ele se cortou. Letter C. My dad go to work when his car break down. You can say, my dad was going to work when his car broke down. Quando seu carro quebrou. George met Kate while he traveled around Europe. You can say that George met Kate, ele conheceu a Kate, quando? While he was traveling around Europe. O George conheceu a Kate enquanto ele estava viajando pela Europa. Ok? Como atividade de casa, homework, I want you to do these exercises. 357 exercise 3, 358 exercise 4, 358 exercise 1, 2, 3 and 4. Todos aqui da parte de interaction 1, 2, 3 and 4. Okay? Once again, I thank you for watching this video and I will see you in the next one. Bye bye.